Como calcular a potência com expoente negativo? Nós temos duas possibilidades de base inteira ou base fracionária. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é que, como propriedade fundamental de um cálculo de potência, a gente tem que repetir a base, a quantidade de vezes que o expoente indica. Só que o meu expoente é negativo, então quer dizer que ele é menor do que zero. Então não tem como repetir uma quantidade de vezes negativa. Então, qual que vai ser o processo? Nós vamos ter passos. No nosso primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai inverter a base. Porque invertendo a base, a gente parte para o segundo passo, que é a possibilidade de, invertendo a base, inverte-se o sinal do expoente. Conserva o seu valor, porém, inverte o seu sinal. E no nosso terceiro passo, o que nós vamos fazer é calcular. Então, como que nós vamos trabalhar isso? Invertemos a base para inverter o expoente, o sinal do expoente, e na sequência a gente vai calcular. Interessante no processo de cálculo de expoente negativo é que quando a gente tem uma base fracionária, o processo se torna mais simples, porque eu já tenho dois elementos apresentados, eu tenho um denominador e um numerador. Como eu preciso inverter a base, a única coisa que eu faço é trocar a posição dos numeradores e denominadores. Então, o meu numerador passa a ser denominador e o denominador passa a ser numerador. Então, assim, inverti a minha base, que é o nosso primeiro passo. Segundo passo, tendo a base invertida, o que vai acontecer? Eu posso pegar, então, o meu expoente, que continua sendo 3, mas ao invés de ser negativo, agora ele passa a ser positivo. E calculamos normalmente. 3 ao cubo quer dizer que eu vou repetir esse 3 vezes. 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27. A mesma coisa com 2. 2 ao cubo, 2 elevado à terceira potência, vou repeti-lo 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. E assim nós calculamos, então, a apresentação de base fracionária. Agora, se vamos trabalhar com a base inteira, nós temos que perceber que não há possibilidade de inverter um número, simplesmente um número inteiro, 3. Então, o que eu vou fazer com esse 3? Eu vou transformá-lo em fracionário. Vou fracionar aqui. E a minha fração vai ser eternamente fracionada por 1, uma vez que 3 dividido por 1 é igual a 3 mesmo. Então, quer dizer que eu continuo trabalhando o mesmo valor. Porque 3 dividido por 1 é o mesmo que 3. Então, eu vou poder trabalhar a inversão, porém, eu não vou trabalhar a mudança do número, porque 3 por 1 é 3 mesmo. Então, essa é a nossa análise. Agora, fazendo a inversão, eu posso... Então, no caso, 3 vem para o denominador, 1 subiu para o numerador. Eu posso fazer de duas possibilidades. Trazer esse 2 acompanhando o 3, ou colocá-lo entre parênteses e o 2, que antes negativo se transformou em positivo pela inversão, e calcular. 2 ao quadrado, perdão, 1 ao quadrado, quer dizer que é para me repetir o 1 duas vezes. 1 vezes 1 é 1. E 3 ao quadrado, 3 vezes 3 é 9. Assim, calculamos também a minha base sendo inteira. Primeira obrigatoriedade é transformar esse inteiro em fracionário, fracionamos por 1, uma vez que, se eu divido qualquer número por 1, o resultado vai ser igual ao próprio número, que no caso é o 3, e assim calculamos as bases inteiras. Agora, uma terceira possibilidade. Digamos que eu tenho uma base no formato de número decimal. O que eu vou fazer? Primeira coisa é transformar esse número decimal, entraria mais um passo, né? Primeira coisa que eu vou fazer é transformar esse número decimal em número fracionário. Observando que eu tenho uma casa decimal, o que eu vou fazer? Então, eu vou ter um 2 dividido por 1 seguido de 1, 0, porque é uma casa depois, então, uma casa depois da vírgula, então quer dizer que esse meu 2 dividido por 10 vai ser 0,2. Então, transformei em número fracionário,
continuo ainda com o número, com o expoente negativo, e a partir do momento que eu conquisto uma base fracionária, eu vou fazer todo o processo. Eu tenho, então, 10 subiu, o 2 desceu, então, nesse passo, nós invertemos a base. Invertida a base, o meu expoente também vai ser invertido, de negativo ele passa a ser positivo, e calculamos normalmente. 10 ao cubo é 1 seguido de 3 zeros, e 2 ao cubo é 8. Nesse caso aqui, eu tenho uma possibilidade de simplificação, então eu vou simplificar. Tendo que para a tosse de sempre. Agora vamos lá. Simplificando aqui, é possível dividir 1000 por 8. Então, a gente tem que fechar, toda vez que a gente chega numa fração, a gente tem que perceber se ela é possível de ser simplificada ou dividida. E 1000 dividido por 8 é igual a 125. Então, assim, trabalhamos com base decimal. Transforma em fração, dá fração à sua inversão para o seu cálculo e talvez uma possível simplificação. E fechamos assim nosso vídeo.